Meu nome é Neida Marília Ribeiro, nasci em Paraisópolis, Minas Gerais. Fiz o primário no Grupo Escolar Bueno Brandão, o ginásio no Ginásio Estadual Municipal de Paraisópolis. Nasci 11 de 9 de 32, tenho 60 anos completos. Comecei a trabalhar direto com a dona Isa do Seu Veloso. Entrei na confecção de enxoval para filho de funcionário que era doado na época. E dava uma mão também junto à medicina que tinha, era atendimento era uma espécie de um fome, mas para pessoas carentes, né? Então tínhamos a farmácia, tínhamos a confecção de roupa para adulto também, porque naquela época a mulherada era difícil, a higiene, então a gente orientava sobre a higiene. A dona Ida fez questão de ter um almoxerifado com roupas para as senhoras, a gente acompanhava até o banho, elas tomavam um banho e vinha para passar pelo médico. A gente acompanhava tudo, tinha que ficar com elas, porque às vezes elas tapeavam. Elas diziam que estavam tomando banho, ligavam o chuveiro e ficavam ao lado, né? Então a gente fazia esse acompanhamento, explicava, orientava como era a higiene pessoal. Então isso aí a gente trabalhou até na época do seu Sérgio Sobral. Daí quando o seu Sérgio entrou, que foi extinto o DRS, eu fui trabalhar no Departamento de Educação, era o Departamento de Educação e Cultura com a Fátima Manfredini. Daí foi uma época assim, um trabalho grande que a gente teve com as escolas, mas no início a gente trabalhou, o Falado hoje, Fundas, começou no clubinho com a Fátima. Era no fundo onde hoje é a fundação. Então aí a gente tinha aquele trabalho que era barra pesada, era marginal mesmo. Então foi um trabalho muito grande que a Fátima teve com esses meninos, porque foi na época que a gente passou a usar o saco de lixos, né? Então a molecada no começo era uma barbaridade. Eles chutavam os sacos, eles destruíam. Então daí o seu Sérgio falou, por que a gente não acompanha esses meninos? Vamos ver o que está acontecendo com eles. Daí a dona Fátima saiu para ver o que estava acontecendo. Daí a gente achou uma moda de dar uma responsabilidade para os moleques. Eles serem responsáveis para ajudar a conservar a cidade limpa. Então eles eram responsáveis, tinham que ver quem que estava destruindo o saco, porque eles não iam destruir, porque eles eram responsáveis, né? Então foi uma hora que a gente conseguiu. Mas é para arrebanhar essa molecada. O seu Sérgio comprou todo tipo de brinquedo, televisão, e a gente fazia aquele acompanhamento com eles. Teve muita gente que não se recuperou. A maior parte são pessoas de peso na cidade, tem muitos funcionários da prefeitura. Mas esse foi o grande trabalho da Fátima no clubinho, né? Que a gente teve com a molecada. Depois eu passei para as escolas. Daí quando o seu Sérgio foi fazer a primeira festa na São José dos Campos, que foi a festa que marcou a época, que foi a primeira festa no estádio Martins Pereira, ele quis que todas as crianças da cidade, das escolas municipais e estaduais, estivessem rigorosamente uniformizadas. Então na época foi feito 4.800 uniformes. Foi feito na Sala Veloso, né? Então às vezes precisava da ajuda de alguma professora, porque era todinho sobre medida, não foi feito esse padrão. Toda professora mandava a criançada, a gente tirava as medidas e confeccionava. Foi uma das melhores festas que teve até hoje da festa São José, porque ele tinha uma ordem, a gente aprendeu muito, a gente agradece que a gente aprendeu muito, que ele era enérgico, mas disciplinou. Porque quando a gente saiu do estádio Martins Pereira, não se via um papel, um copo, nada. Estava como a gente deixou. Daí, pensando nisso, ele falou, seu Fátima, por que a gente vai carregar tanto a dona Neida, sendo que a gente pode fazer um trabalho com as escolas? Daí começou o clube de mães, foi nessa época do seu Sérgio. Daí, de manhã, a gente dividiu as escolas. De manhã dava aula numa parte das escolas e na tarde a outra. Depois veio a merenda escolar. Vamos trabalhar com a merenda escolar. Daí eu fiquei na orientação também, como aproveitar o mantimento, como fazer os pratos, né? Daí veio também já a culinária.
Então todos esses cursos foi na época do seu Sérgio, que é a costura, a culinária, trabalhos manuais, os bordados, né? Que toda essa época, pintura em tecido, as bonecas de pano, que a pessoa na época gostava muito. Então a gente começou a fazer o clube de mães nos bairros, orientando as mães, né? Para ajudar também na renda mensal da família. Depois, quando a Fátima saiu, eu fui trabalhar junto à Secretaria do Governo, já mesmo nessas partes também de levando para todos os bairros da cidade o clube de mães. Daí eu comecei a trabalhar na Unipaz, né? Que era a Fátima que começou também o trabalho da Unipaz, que tinha no Torrão de Ouro, né? Então todo esse trabalho foi desenvolvido pela Fátima e seu Sérgio. Então a gente teve esse trabalho muito bonito, orientando todas as mães. A gente tinha o clube de mães no Alto da Ponte, tinha todos os bairros carentes. Então a gente orientava, todas elas foram diplomadas. Hoje tem muitos que dão curso também, aproveitaram bem o curso, né? Hoje eu fiquei trabalhando só na Unipaz também com artesanato. O mesmo serviço, trabalhei na Unipaz 12 anos. Com esse trabalho, né, de festa, mas quando chega em festas, assim, eu tenho 25 anos de prefeitura, 25 anos de carnaval, porque eu tirava férias mais para trabalhar junto ao carnaval. Então, nessa época, eu passava a trabalhar junto com a comissão de festejo. Acompanhava o concurso de Mias, a festa da cidade, o carnaval, que é a minha paixão, o carnaval, né? Embora eu tenha essa idade, mas eu sou apaixonada pelo carnaval. É a coisa que eu mais vivo. Não danço nem nada, eu gosto de apreciar o carnaval. Fazia as fantasias, tem diversos troféus que eu ganhei de São Paulo, tenho do Rio. Tenho lá o meu orgulho, lá meus troféus lá na minha casa. Trabalhei muito tempo, trabalho ainda e pretendo continuar ainda trabalhando no carnaval. E continuo fazendo, né? E agora, depois eu vim agora trabalhar no Museu Municipal. Eu estou adorando, né, trabalhar no museu. Estou sentindo muito bem. Fiz a parte da restauração dos anjos, que era uma paixão do Padre João, que estavam sumidos já há 12 anos. A gente conseguiu localizar e fui buscar e a gente restaurou. Tem as imagens daí, que é de São José, que é a primeira imagem da cidade, né? Estava também toda mutilada, mas hoje está aí no museu, né? Todas as peças vieram sem braço, sem cabeça. E a gente fez a parte da restauração. Então, está aí na igreja. Essas cortinas, né, que são 90 anos que elas estão aí, essas de filé. Quando eu cheguei, que estava uma barbaridade, uma judiação, eu levei para casa, lavei, cuidei, porque é patrimônio da cidade. Foi um trabalho que fizeram, foi uma doação. Então, eu achei que deveria ficar aí para todo mundo apreciar, né? Então foram feitas também aqui, a Fátima mandou confeccionar, foram confeccionadas 105 cortinas. 105 cortinas para o museu, né? Ao teatro. Eu dou a cobertura também no teatro, no folclore, né? Sou responsável pelo figurino do teatro, do folclore que está correndo aí, fazer as pastorinhas também. E é esse meu trabalho junto ao museu. O fato que tinha marcado mais para mim de toda a época da prefeitura. Porque quando eu comecei a trabalhar voltando no DAS, a gente era uma assistente social, porque na época não tinha. Daí a primeira assistente social a trabalhar foi a Maria Nils, que trabalhou com a gente, o Carlinho também, que hoje está na Fundaça. Então a gente fazia esse trabalho de assistente social. Um dia chegou um telefonema que tinha uma moça chamada Mafalda, que estava embaixo do viaduto da Alpargatas. E a gente comunicou com o bombeiro, que era o caso do bombeiro, e os bombeiros foram, não sei se faltou coragem ou estômago mesmo para fazer o trabalho. E a gente ficou desesperada, porque a moça tinha 19 anos, chamava Mafalda. Então eu falei para a dona Helena, falei, vamos dar uma chegadinha lá. A dona Helena estava grávida já de 8 meses,
vamos ver o que a gente pode fazer, porque não vamos deixar a moça morrer à míngua. Então foi o maior sacrifício, a gente desceu até o viaduto. Quando a gente entrou, a gente chocou, porque embora a moça estivesse viva, já metade do corpo dela, o bicho já tinha comido. Então foi o maior sacrifício, a gente tirou a moça, eu tinha a hora de sair, eu peguei uns cobertores e a gente fez uma espécie de uma rede, que era o que usava antigamente para carregar os defuntos, né? Então eu falei para a dona Helena, vamos tirar a menina por aqui. Então pegamos o cobertor e fomos puxando o corpo, porque não tinha jeito nem de pegar na moça. Ela gritava muito de dores, né? E não tinha mesmo condições. E uma hora que a gente achou, porque não tinha jeito de subir o morro acima com a moça. Então a gente viu o meio de tirar ela entre os dois viadutos da Alpargatas. Quando a gente dava com a mão para parar um carro, que o pessoal chegava aqui sentia o mau cheiro, né? Que ela, coitada. Então o pessoal corria e não socorria. Com todo o sacrifício a gente tirou e pôs ela na ambulância, só que a gente não teve condições de vir na ambulância, porque com a ambulância fechada, eu grávida de 8 meses, não deu para acompanhar. Daí um outro rapaz trouxe, a gente veio num carro atrás e levamos para Santa Casa. Ela ficou das 6 horas às 9 horas da noite só fazendo a limpeza. Quando foi 10 horas da noite ela morreu. Mas pelo menos a gente teve esse conforto, que ela morreu limpa, teve o conforto de morrer numa cama, né? E foi assim o fato que machucou e marcou também, assim, foi essa menina, porque era uma menina nova. E a gente vê que a gente no mundo, a gente não é nada, né? Embora lá viva, a moça já estava naquele estado. Então sempre a gente fala assim, por que não dar uma mão para os outros, né? Foi um trabalho assim, o trabalho que me chocou, que me deixou assim, é coisa que a gente não esquece.